começamos Liberdade de Opinião e já vamos conversar direto com o Tiago Anastácio, nosso comentarista. Tiago, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Muriel? Como é que você está? Tô ótima, tudo rosa por aí? Hoje tudo rosa. Tá ótimo. A gente vai começar falando sobre um pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que encaminhou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, um pedido de reconsideração da decisão de Alexandre de Moraes. O ministro determinou a abertura de um inquérito para investigar a declaração falsa de Bolsonaro, que relacionou a vacinação contra a Covid-19 com a AIDS. No despacho que autorizou o primeiro inquérito contra o presidente, com base no relatório final da CPI da pandemia, Moraes criticou o PGR por apenas abrir investigações preliminares contra Bolsonaro. Augusto Aras diz que não atuou com inércia e ainda defendeu a saída do ministro Alexandre de Moraes do caso. Tiago, Aras, na sua avaliação, tem alguma razão ou ele errou em só abrir investigações preliminares? Esse caso deveria sair das mãos de Moraes, como Aras argumenta? Muriel, caso complexo, até mesmo porque envolve as características típicas de uma investigação, não só pela CPI, mas também por um órgão que há poucos anos deu-se a ele a capacidade de investigação, que é o Ministério Público. Agora vamos pensar de forma lógica e simples. Se a CPI lá atrás fez uma investigação profunda, com terabytes de documentos, com dezenas de pessoas ouvidas, terminou a investigação, enviou o relatório final aos órgãos competentes, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Federal, que tem como chefe o Procurador-Geral da República. Por que o Procurador-Geral da República lá atrás decide por abrir uma investigação preliminar? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nada mais é hoje, infelizmente, diminuindo o papel da Procuradoria-Geral da República, do próprio Ministério Público Federal, que pode ter muitos defeitos, mas são defeitos como a advocacia tem e o judiciário tem, porque nós somos humanos fazendo pedidos para serem analisados por outros seres humanos. Não vivemos na ideia de justiça divina e mitológica, na balança de Temis. Nós somos todos humanos. Então, o Procurador-Geral da República esvazia a CPI, porque ele afirma que quando chega o relatório final de investigação, uma nova investigação preliminar, ou seja, anterior à investigação feita pela CPI, deve ser aberta. E lembremos-nos o que acontece nesse Brasil. Nós estamos falando de um país que parou para assistir a CPI, ficou embasbacado com as revelações da CPI, corrupção na compra de vacina, troca de cargos, a relação entre o líder do governo e a compra da Covaxin, tudo isso acontecendo a olhos vistos, chega ao Ministério Público Federal, que parece apenas proteger seu escritório de advocacia do presidente da República, e entramos nessa celeuma danada. O Procurador-Geral da República acabou com toda a investigação feita pela CPI no caso da pandemia. Agora, temos, Muriel, um grande problema. O Procurador-Geral da República, não bastasse todos esses dramas, ele também se demonstra um pouco inapto em relação ao direito. E por que digo isso? Nós estamos falando de um instituto muito claro. O que ele pede é a retirada do ministro Alexandre de Moraes e que essa investigação, esse inquérito policial, vá para as mãos do ministro Luiz Roberto Barroso. Qual é a relação do ministro Luiz Roberto Barroso com fatos análogos ou que tenham uma relação factual com essa questão abominável, estúpida, diria ridícula, do presidente da República fazer o link entre a vacina da Covid e a AIDS? Pois bem, porque nós temos no Supremo Tribunal 5 investigações contra Jair Bolsonaro. Nós temos o inquérito 4831, que seria a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Bom, não precisamos dizer que a Polícia Federal está em absoluto desmonte hoje. Depois temos o inquérito 4875, por prevaricação na compra da Covaxin. Ministra Rosa Weber é a relatora.
Depois temos o inquérito 4842, em razão das notícias falsas sobre as urnas. Relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Temos o inquérito 4878, que é o vazamento de dados de investigações da Polícia Federal. Está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E o inquérito 4888, que são as declarações de Bolsonaro sobre a pandemia, que tem relação com a CPI, mas que foi aberto no correr da CPI, não em decorrência do relatório final. Diante desse quadro, por que o caso deveria ir para Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal, e não permanecer na distribuição ao ministro Alexandre de Moraes? Por desconhecimento de características básicas, e aí eu não vou dar aula sobre princípios de processo penal aqui, principalmente porque haveria tecnicismo demais para uma rede de televisão e para aqueles que não são do direito, mas é elementar, é claro, que o Procurador-Geral da República, tentando proteger Jair Bolsonaro, está nada mais, nada menos do que tentando escolher o juiz, e esse é um problema, porque existem advogados que escolhem o juiz, como existem juízes que escolhem os casos, como vimos recentemente no Brasil. E então o que temos agora? Um ato nonsense do Procurador-Geral da República, tentando proteger Jair Bolsonaro, falando que Luiz Roberto Barroso deve tocar o inquérito agora sobre um ato absolutamente ridículo de relacionar a vacina da Covid a ter o vírus da AIDS. Gente, o que está acontecendo? Muriel, me diga, como nós podemos lidar com uma enxurrada cotidiana de mentiras, de atos nonsense? O que está acontecendo com o país? Nós já violamos o direito há muito tempo. Nós já violamos a ideia de política e de comportamento público de homens e mulheres públicas há muito tempo. Agora, o Procurador-Geral da República tornar-se o advogado do Presidente da República, querer escolher o juiz numa investigação a partir de um fato ridículo que nos faz sermos vítimas de risos ao redor do mundo. Desculpem, a gota d'água que já chegou para fazer desbordar o copo. Fala agora sobre mais uma polêmica que foi criada sobre eleições, porque o presidente Bolsonaro, mais uma vez, fez um comentário que vai na direção oposta das medidas para evitar a Covid-19. Essa aqui é uma nova informação que chega há pouco. Pouco antes de uma cerimônia para comemorar o Dia do Forró, o presidente reuniu um grupo de sanfoneiros no gabinete dele. Vamos ver o que ele disse. Aqui é proibido máscara. Tiago, eu vou repetir o que o presidente disse, porque pode não ter ficado claro para todo mundo. O presidente Bolsonaro disse, abre aspas, aqui é proibido máscara, fecha aspas. Eu falei que o próximo assunto tinha a ver com eleição, é só o outro assunto, é o terceiro assunto, mas esse também pode ter um pouco de relação com eleição e também tem relação com o tema polêmico que foi criado. Como é que você avalia a declaração do presidente Bolsonaro? Bom, eu avalio como um caso que, primeiro, é necessário uma análise. Ele está dentro de um ambiente público, ele não é o dono do espaço público, ele está presidente, não é presidente. E o mais importante, ele exercendo uma função pública, se bem que eu não sei se o cancioneiro popular, principalmente o delicioso forró, faz parte da gestão pública brasileira a ponto de termos dentro do Palácio do Planalto um showzinho para que seja feita uma live ou depois seja jogado nos grupos das tias do WhatsApp essa festança ridícula enquanto o brasileiro passa fome. Eu realmente, Muriel, tenho alguns problemas de como advogado criminalista, de como comentarista hoje aqui na CNN Brasil, de fazer análises psiquiátricas sobre as pessoas. Porque até onde eu me lembre, temos 615 mil mortos. Eu vou repetir, 615 mil mortos. São 10 maracanãs lotados de pessoas mortas em razão da Covid. Já se tentou negar que as mortes teriam sido pela Covid, principalmente por essas deputadas despudoradas e inertes que são base do bolsonarismo. Ou vocês não se lembram da deputada dizendo que era necessário fiscalizar os cemitérios porque estavam enterrando caixões vazios?
Ou será que vocês também não se lembram das deputadas que davam, e aí vocês sabem de quem eu estou falando? Estou falando da senhora Carla Zambelli e da senhora Bia Kicis, que, dando suporte à estupidez bolsonarista, lançaram toda a sorte de mentiras e o resultado está aí, 615 mil mortes. Dizendo-se o que na época? A economia não pode parar. Vejam só no que deu. Somos motivo de xiste, de chacota, de tiração de sarro ao redor do mundo. E agora o presidente da República afirma o quê? Depois de já ter feito todas as afirmações ridículas, depois de ter apresentado a hidroxicloroquina para EMA, depois de ter lançado toda a sorte de mentiras nas suas lives de quinta-feira sobre medicações já conhecidamente ineficientes. Não estamos falando do início da pandemia, não, gente. Nós estamos falando já desse ano e já em boa parte do correr dos meses desse ano. Depois, o incentivo à aglomeração, que nós vimos em diversos atos, inclusive tentando fechar o Supremo Tribunal Federal, a quem agora o presidente Bolsonaro tanto recorre. E agora isso, aqui não, o uso de máscaras. E aí você percebe a AGU indo contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu entendo que não deveria ser matéria do Supremo. A questão é, diante da inércia de todos os outros poderes da República, o Centrão tendo comprado o presidente Jair Bolsonaro, graças a essa enxurrada de dinheiro em emendas, enquanto o povo passa fome. O que o Supremo Tribunal Federal poderia fazer diante de uma instigação do Rede Sustentabilidade, que merece aplausos públicos por ter instigado o Judiciário a se manifestar? Ficaríamos com as fronteiras abertas diante do Omicron? É isso, porque a pretensão judicial tem um objetivo sempre. Ou é causar problemas para tentar gerar uma névoa ao redor do drama, ou com um objetivo claro. O governo federal quer que a Omicron chegue no Brasil ou se espalhe em progressão aritmética de forma mais veloz, como soubemos ontem, foi noticiado aqui na CNN, que em 48 horas a Omicron será dominante em Londres. É isso que se quer? Nós precisamos olhar nos olhos da população para afirmarmos de uma vez por todas qual é o objetivo do Estado. Ajudar a população não é. É manter-se no poder, é sempre a luta eleitoral, é a distribuição de dinheiros escusos, e aí a minha crítica ao Supremo Tribunal Federal sobre a questão das emendas parlamentares, que isso seja revisto imediatamente, porque o Brasil precisa deixar de ser opaco. Nós somos um país muito rico para vivermos na miséria ética, intelectual e de valores que vivemos hoje. Agora sim, Thiago, a gente fala sobre eleições do ano que vem, porque a Justiça Eleitoral apresentou nesta segunda-feira o novo modelo de urna eletrônica que vai ser usado pela primeira vez nas eleições de 2022 e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ela é mais moderna, mais segura e tem novos recursos de acessibilidade. E nesse evento de lançamento, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os ataques do presidente Bolsonaro sobre a credibilidade das urnas ficaram no passado. Tiago, esses ataques, então, do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral realmente ficaram no passado? E vamos atacar um pouco aqui de futurologista aqui. Como que vai ser o ano de 2022? O que deve acontecer nas eleições? Bom, Muriel, eu, pelo menos, tomo para mim, como advogado que estará nos tribunais, que irá combater muitas coisas, muitas imposições do Estado, muitas certas, muitas erradas, o meu trabalho é argumentar. Eu vejo um 2022 terrível. Se nós passamos um 2018 dentro daquelas baixarias eleitorais, vocês imaginem agora, em 2022, o que viveremos. Antes que as farsas cheguem às redes sociais e cheguem aos ouvidos de uma população que precisa trabalhar, logo não tem tempo para se interessar por esses assuntos, essas urnas eletrônicas estão sendo projetadas há muitos anos. Foi antes dos ataques bolsonaristas às urnas eleitorais. É óbvio que se nós temos já um sistema eletrônico novo, que é alterado de anos e anos, conta-se a mentira que a urna é a mesma de 1998. Não é.
Ela foi sendo alterada, foi sendo melhorada ao longo do tempo. E essa nova versão é a melhoria já de uma anterior, que foi usada em larga escala em 2018. Porque nós vivemos no Brasil a ausência do ridículo, Muriel. Lembremos-nos, o presidente Jair Bolsonaro afirma que existem fraudes na urna, na eleição que ele ganhou. É a mesma coisa que eu jogando cartas afirmar na mesa: estão roubando, e eu sou o vitorioso desse jogo de cartas. Né? Porque nada mais era do que uma repetição das farsas que Aécio Neves tinha colocado lá atrás quando perde para Dilma, e aquela velha história do jogo de palavras que ninguém consegue entender. Estamos apenas num caminho natural de avanço e melhoria das urnas. Haverá paz sobre as urnas eletrônicas? Duvido. Duvido, porque nós vivemos apenas o esquentamento das polêmicas. Não é, Muriel? Nós vimos já hidroxicloroquina, a máscara, como comentamos agora, os ataques às urnas eletrônicas, os ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aí o Michel Temer tem que pegar um avião para ir colocar panos quentes, que também não é função de ex-presidente, e nem o do Supremo de aceitar panos quentes. Então, é aquela história. Nós temos o quê? Um grande leque de possibilidade de temas que não são polêmicos, mas em razão da falta de entendimento e da falta de educação formal do nosso povo, se tornam temas polêmicos. Isso tudo está na gaveta do ridículo de 2022. Virá em larga escala, falaremos de TSE, urnas eletrônicas, hidroxicloroquina, máscaras, pessoas mais morrerão infelizmente por causa da Covid. Badalizamos, né, Muriel? Está morrendo só 200 pessoas por dia. Só está caindo um avião da TAM por dia. Enquanto tudo já está aberto, tudo está às claras, as festas virão novamente. Não aprendemos nada com o ano de 2020 e aquela fatídica virada para 2021. Então, não estamos em paz. O TSE faz apenas a abertura de uma ideia básica que tem sido implementada há mais de 20 anos, de ir melhorando a urna de tempos em tempos, porque também não dá para todas, né? São centenas de milhares de urnas. Então não tem dinheiro público para isso, mas agora se avança. Agora, as críticas estão na gaveta de maldades para o ridículo ano de 2022, que infelizmente iremos viver. Quero crer que algo aconteça até lá e que o presidente da República tenha um cabresto, pelo menos comportamental. Que o general Mourão dê um toque para ele e fale: presidente, chega. Vamos parar de passar vergonha, porque é isso que está acontecendo no Brasil. Porque a vergonha do presidente da República é a vergonha do brasileiro, do jornalista brasileiro, do advogado brasileiro, do médico brasileiro, do professor brasileiro. O presidente passará, nós ficaremos. E ficaremos corados de vergonha como estamos agora. Thiago, com previsões assustadoras para 2022. Obrigada, bom dia para você. Obrigado, Muriel, um abraço a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.